Não é um, nem dois, nem três. São 5 segredos que eu vou te revelar sobre o teu segundo coração. Você achava que só tinha um coração? Pois fica comigo que depois da vinheta eu vou te revelar que segundo coração é esse e quais são os 5 segredos. Olá, eu sou o professor Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E eu me sinto muito honrado de tê-lo hoje aqui no meu canal. Mas que segundo coração é esse? Hoje em dia a ciência sabe que existe um grupo de músculos que funcionam no seu corpo como se fossem um segundo coração. Que músculos são esses? Os gastrocnêmios, ou como popularmente são conhecidos, a batata da perna, panturrilha. E como é esse trabalho deles? Eu vou pegar o meu ajudante aqui para mostrar para vocês como é que funciona o segundo coração das panturrilhas. E o meu ajudante é o Hulk. Aqui em cima você tem o coração. Ele faz o sangue circular todo pelo corpo. Quando chega aqui embaixo, tem que existir o chamado retorno venoso. E aí vai o primeiro segredo. Vamos raciocinar um pouquinho. O sangue que está aqui no coração, para ele descer, a própria força da gravidade ela vai ajudar, tranquilo. Mas e para ele voltar? Está aqui nas pernas e ele volta. Aí é mais complicado, porque tem que existir o chamado retorno venoso. E aí você pensa assim, como é que faz para o sangue que está nos membros inferiores terem esse retorno venoso e voltar para o coração, para continuar a circulação? Aí é que entram as panturrilhas, gastrocnêmios, o nosso segundo coração. Por quê? A musculatura das panturrilhas é o que vai permitir esse retorno venoso. Mas o primeiro segredo não termina aí. Existe um exame chamado ecodoppler. E nesse exame tem uma coisa que o médico verifica, que é bem interessante. Durante o exame, se o médico pedir para você respirar fundo e depois soltar, ele vai perceber no ecodoppler que nesse momento que você inspirou, houve uma diferença muito grande no ecodoppler, no exame. O que significa dizer que a respiração ela não é coadjuvante, e sim ator principal no funcionamento do seu segundo coração. Porque o ecodoppler, para realizar essa verificação nos seus membros inferiores, nas suas pernas. Então, se você está lá deitado fazendo o exame e o simples ato de você respirar, ele já verifica isso no exame, isso prova uma coisa, que a respiração ela tem um papel fundamental na melhora da sua circulação sanguínea. Especificamente quando ela é feita em decorrência de um exercício aeróbico, como uma corrida, uma caminhada, o ato de pedalar em uma bicicleta, nadar, exercícios aeróbicos de uma maneira geral. É por isso que é tão importante, principalmente para aquelas pessoas que trabalham o dia todo sentadas, que elas sempre façam exercícios, principalmente exercícios aeróbicos, para beneficiar esse retorno venoso, pois se é o seu caso, você sabe, depois de um dia de trabalho, você trabalhando sentado, você chega à noite, suas pernas estão pesadas, inchadas, justamente por causa da deficiência desse retorno venoso. Segundo segredo, óxido nítrico. O óxido nítrico ele é responsável para propiciar elasticidade para os vasos sanguíneos. Agora espera um pouquinho que quando a gente for falar sobre o quarto segredo, vocês vão entender por que o óxido nítrico ele é tão importante, principalmente à medida que a gente vai avançando em idade.
Mas como é que você pode ajudar o seu organismo na síntese de mais óxido nítrico? Fazendo a ingestão de alimentos que contenham na sua composição precursores de óxido nítrico. Por exemplo, beterraba e alimentos probióticos. Então, começa a ajudar o teu organismo a fortalecer o teu segundo coração, fazendo a ingestão de todos esses alimentos tão importantes para a produção do óxido nítrico. Eu repito, como exemplo, beterraba e probióticos. Terceiro segredo. Anos atrás foi feito um estudo e esse estudo detectou o seguinte, que em torno de 35% de todas as pessoas apresentam a formação de varizes. Segundo detalhe apontado nesse estudo, que em torno de 45% das pessoas que apresentam varizes são mulheres. Ou seja, se você é mulher, esse vídeo aqui mais ainda é importante para você. Agora a gente vai para o quarto segredo, que obrigatoriamente a gente vai voltar para a questão do óxido nítrico. E esse quarto segredo é o seguinte: existe uma regra nas terapias integrativas, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas que eu vou repetir agora para ficar mais reforçado na sua mente. Você não perde massa muscular porque envelhece. E sim, você envelhece porque perde massa muscular. Então, por conta da perda de massa muscular e com a progressão do envelhecimento, existe naturalmente uma queda nos níveis de óxido nítrico. Chegando nesse ponto agora, eu preciso contar para vocês uma pequena história minha. Aconteceu comigo. Há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu sofri um AVC. E quando eu sofri o AVC, eu fiquei me perguntando o porquê daquilo acontecer. Já que eu me cuidava tão bem, me alimentava bem, fazia atividade física. Então eu cheguei a uma conclusão. Então, uma das conclusões que eu cheguei foi o seguinte, que eu precisava fazer com que os meus níveis de óxido nítrico fossem elevados para que os meus vasos sanguíneos ganhassem elasticidade e a minha pressão sanguínea começasse a voltar para os níveis normais. Foi aí que deu um clique. É como se uma luz tivesse acendido na minha cabeça. Desde pequeno, eu nunca gostei de beterraba. Não é interessante um negócio desse? Só de olhar para beterraba eu já senti uma coisa ruim. Eu tinha asco. Não é interessante? Agora vejam, a natureza é tão maravilhosa que ela replica a sabedoria de Deus. Porque quando você pega uma beterraba, ela lhe lembra o coração. Até a cor dela lembra o coração. Você lava uma beterraba bem direitinho, lavar ela bem lavadinha, colocar no fogo para cozinhar, você vai ver que ela se assemelha ainda mais ao coração. E sabe o que foi que aconteceu? A necessidade de eu reconquistar a minha saúde me obrigou a inserir nos meus hábitos alimentares a beterraba. Aí eu passei a ingeri-la. E o interessante é que eu tive uma surpresa. A minha esposa começou a preparar beterraba para mim e eu descobri uma coisa: como a beterraba é gostosa. Aí eu pensei assim, bobeira da minha parte, esses anos todos podendo fazer uso de um alimento tão maravilhoso e só com a necessidade foi que eu descobri os benefícios tão maravilhosos que eu poderia usufruir com a beterraba e que até então eu não tinha. E a partir daí, eu passei a ingerir beterraba, houve uma mudança radical na minha saúde. Aí você diz assim, poxa, só por causa da beterraba? Não, porque eu mudei muita coisa, mas a beterraba foi significativa, muito significativa. Por quê? A musculatura das panturrilhas, assim como dos antebraços, são grupos musculares que não são tão fáceis de desenvolver. Então, ora, se você precisa das panturrilhas como seu segundo coração, além de exercitá-las, você também precisa ingerir alimentos que auxiliem o trabalho delas, das panturrilhas,
E quando você começa a fazer isso, você percebe, uma das coisas que você percebe é a queda da sua pressão arterial que antes estava elevada. Quando você começa a juntar um fator, mais um segundo, mais um terceiro, mais um quarto fator, o resultado disso é o seu ganho em saúde. Ou seja, envelhecimento, queda de óxido nítrico. Então, revisando, o quarto segredo: a gente não perde massa muscular porque envelhece, e sim a gente envelhece porque perde massa muscular. Envelhecendo, queda do óxido nítrico, envelhecendo, forçando o nosso coração daqui, da nossa caixa torácica, forçando-o a trabalhar mais do que o devido. O quinto segredo eu considero como o mais significativo de todos. Os inibidores da bomba de prótons têm a capacidade de reduzir a síntese de óxido nítrico no seu organismo. Você já aprendeu o seguinte, que você tem que melhorar a síntese do óxido nítrico. Você já aprendeu isso. Agora você está aprendendo uma coisa nova, que os inibidores de bomba de prótons são capazes de reduzir a síntese do óxido nítrico, ou seja, não são amigos do seu primeiro coração e nem do seu segundo coração. E você pergunta assim para mim: tá, professor Paulo Candé, eu entendi. Os inibidores de bomba de prótons são inimigos do óxido nítrico. Mas afinal de contas, o que é que são esses inibidores? É simples. Presta bem atenção. Todos os prazóis. É o quê? Eu acho que agora você arregalou os olhos, né? Sim. Se você, por exemplo, faz uso de omeprazol, saiba que ele reduz a síntese de óxido nítrico no seu organismo. E aí você pergunta para mim: tá, professor Paulo, mas eu tomo omeprazol porque eu preciso. Você precisa por quê? Precisa para quê? Se você quiser saber como você recupera a sua saúde de forma natural, para parar com o uso de todos os prazóis, inclusive o omeprazol, fala para mim aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer, a maior alegria de fazer um vídeo explicando bem direitinho isso. Agora, chegando nesse ponto, eu queria anunciar o lançamento da loja do nosso canal. É isso mesmo. A partir de hoje você vai ter à sua disposição a nossa loja, onde nela você pode fazer a aquisição de camisas masculina e feminina, nas cores preta e branca, bonés, também nas cores pretas e brancas. Você também vai poder adquirir dois tipos de caneca. Uma, a caneca normal, na cor branca, e a segunda é a caneca mágica. Ah, uma caneca preta, sim, mas quando você coloca o líquido, seja gelado ou quente, ela vai aos poucos ficando branca e revela a imagem, que em todos os nossos produtos, a imagem que vai aparecer vai ser do nosso logo. Este logo aqui que está aqui, ó, é esse logo que você vai ter em todos os nossos produtos. Para você adquiri-los, o que é que você vai fazer? Entra na nossa loja, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A empresa que produz os nossos produtos é a Montink. É uma empresa séria, com uma infraestrutura firme, sólida, onde todos os produtos por ela produzidos são de primeiríssima qualidade. Você poderá fazer a aquisição através de Pix, boleto, cartão de crédito, todos os cartões, e vai ser a Montink que vai fazer o envio da sua encomenda. Eu repito, todos os nossos produtos levam a nossa marca, a nossa logomarca do nosso trabalho, que a partir de hoje você terá disponível todos eles. Entra lá na loja, dá uma olhadinha, faz a sua compra, até mesmo para presentear. Você faz a encomenda, é entregue bem direitinho na sua casa. Se você quiser presentear, vai ser entregue na pessoa que você resolveu presentear. Enfim, é algo a mais que a gente está oferecendo
para você que aprecia o nosso trabalho, nos acompanha e agora vai ter a oportunidade de ter na sua casa algo com a nossa marca, com a marca do nosso trabalho. E como bônus desse vídeo de hoje, eu apresento aqui este exercício, que é um dos mais eficientes para beneficiar no processo do retorno venoso. É um exercício, uma prática estática. O que é que você precisa saber? Você vai executá-lo ele sempre ao final do dia, à noite. Você vai ficar nessa posição que a figura está mostrando, com as pernas elevadas, de preferência como a figura está mostrando. E você vai ter que ficar com os braços abertos e as palmas das mãos voltadas para cima. Por quanto tempo? Por 5 minutos. Comece a fazer isso todos os dias, à noite, antes de dormir. Você mesmo depois vai voltar aqui nesse vídeo e nos comentários vai escrever: poxa, realmente, professor Paulo, de fato é muito eficiente. Algo extremamente simples, porém muito eficiente. E muito importante, não se esqueça que está se aproximando o 4º intensivo Emagrecer Integral com Saúde. E para não ter o perigo de você esquecer, você vai fazer o seguinte: você vai aqui embaixo, também na descrição, e clica no link que vai levar você até a primeira aula. E claro, como a primeira aula só vai ser no dia 29, é lógico que você não vai conseguir assisti-la, mas você clica nela para ativar o lembrete, porque quando chegar no dia da aula, se você tiver esquecido, o próprio YouTube vai te lembrar, para que você não corra o risco de perder essa grande oportunidade. O intensivo 100% gratuito, que vai começar a abrir as portas para o teu emagrecimento e a reconquista da tua saúde. Agora pergunta para você: o vídeo de hoje valeu? Se aprendeu alguma coisa nova? Ficou alguma dúvida? Conta para mim. Vai aqui embaixo nos comentários e escreve a tua pergunta, que a gente sempre tem o maior prazer, a maior alegria de responder. Não importa a quantidade de dúvidas que surjam, nós vamos responder todas elas, tá bom? Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, um excelente início de semana, muita paz para você e que Deus, o dono do nosso canal, te abençoe, me abençoe. Tchau, tchau.